Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de operações unitárias de separação mecânica e hoje a nossa aula vai ser sobre agitação e mistura. Bom, lembre-se lá da nossa pirâmide, estão aí com o elemento combustível de vocês, força de disposição, mente aberta para aprender e vão anotando tudinho. Os conteúdos da aula de hoje vão ser sobre agitação e mistura, os conceitos, os tipos de impulsores, as aplicações e as principais variáveis de dimensionamento. Bom, então, para que a gente usa a agitação e a mistura? Nada mais é do que fazer esse movimento de líquidos em tanques por meio de impulsores, que são os elementos que vão fazer essa mistura, são as pás que vão fazer essas misturas. Existem vários tipos de impulsores, e é uma operação unitária muito utilizada desde das indústrias pequenas, purificadoras, indústrias de cosméticos, até a indústrias grandes. Até mesmo em casa a gente usa muito essa operação na parte de preparação de alimentos. Falando mais em termos industrial, então a gente utiliza a agitação e mistura em reatores CSTR, em tanques de floculação, em tanques de dissolução de ácido e base, em tanques de extração, dentre outras operações também. As aplicações desse tipo de operação, então, serve basicamente para dissolver líquidos miscíveis, dissolver sólidos, misturar líquidos immiscíveis, dispersar gases em líquidos e misturar líquidos e sólidos. E existem diferentes tipos de impulsores ou rotores, dependendo da bibliografia que vocês vão pegar. Vocês vão ver esses dois nomes para o mesmo componente, que seriam esses componentes que vão estar realizando essa mistura. Então, são ditos impulsores ou rotores. E dependendo do tipo de mistura que a gente deseja realizar, vai ser a escolha de um tipo desses impulsores. Na agitação, a gente possui, então, componentes necessários para que a gente consiga fazer essa agitação. Por exemplo, a gente vai ter que ter um tanque reservatório, onde vai estar essa solução, isso que a gente deseja fazer essa mistura, né? Seja um líquido com sólido, seja um líquido com gás, seja dois líquidos que a gente deseja misturar. Então, a gente tem um tanque para fazer essa mistura. Vamos precisar também do rotor, que é chamado também de impulsor, e esse rotor vai estar num eixo. Então, aqui a gente tem esse tanque bem grandão aqui, ó, que a gente pode ver que esse tanque é maior do que essa pessoa que está aqui dentro, né? Esse operador que está aqui dentro. Então, aqui a gente tem esse eixo onde esse rotor está acoplado, ou esse impulsor está acoplado. No caso desse daqui é do tipo pás, mas existem diferentes tipos, né? E também a gente vai precisar de um elemento que é chamado de chicanas ou defletores. As chicanas ou deflectores são essa parte aqui na lateral, aqui também nesse tanque de mistura real também a gente consegue ver, que ele vai ocasionar essa quebra nesse movimento do líquido que está ali dentro, para poder ocasionar melhor essa mistura. Que depois a gente vai ver um outro fenômeno chamado vórtice, que quando ocorre esse vórtice, essa mistura não ocorre do jeito que deveria acontecer. Então, essa chicana ou defletores servem para quebrar esse vórtice, para que essa mistura ocorra de forma completa. Então, aqui está a demonstração do vórtice. O que é esse vórtice? Sabe quando vocês colocam algo para bater no liquidificador, principalmente em velocidade bem alta? O que acontece? O líquido, ele se adere na parede do liquidificador, no caso do exemplo aqui, e ele vai girando só em volta. E não faz essa mistura desejada, seja, por exemplo, do líquido com o sólido, ou dos líquidos, ou do líquido com gás. Ele não faz essa mistura, porque ele só fica girando em volta. Aí, quando a gente coloca um elemento que seria essa chicana, esse defletor, o que vai acontecer? Esse líquido vai bater nessa chicana e vai ocorrer melhor essa mistura. Então, aqui a gente tem um exemplo que vocês vão conseguir visualizar bem. Lá no YouTube, vocês vão lá ver o que acontece, o que é o vórtice nesse vídeo. E quando a gente coloca um elemento que vai servir como barreira ali para esse líquido bater e ocasionar melhor essa mistura, como que ocorre essa quebra desse vórtice. Até mesmo nos liquidificadores, muitas vezes vem uma pazinha de plástico, né, que a gente consegue colocar ali dentro,
para que ocorra melhor, que vai servir como essa chicana para que essa mistura ocorra melhor no liquidificador também. Então, aqui são os elementos que a gente vai ter no agitador e são os elementos que a gente deve dimensionar de acordo com algumas características do processo. Então, esse H maiúsculo aqui, ele é a altura do líquido que vai estar nesse tanque de mistura. O T a gente usa para o diâmetro do tanque. A letra D é o diâmetro do impulsor. Esse HI é a distância do fundo ao impulsor. Então, qual que é essa distância que o impulsor está do fundo do tanque? O WB é a largura dos defletores ou chicanas. Então, aqui a gente tem o WB, seria essa largura. Quanto mais fina for a chicana, melhor. É claro que isso vai depender, né? Dependendo da velocidade do fluido, dependendo da viscosidade do fluido, talvez ela não consiga ser tão fina, porque senão ela pode se danificar ali. Mas quanto mais fina possível, melhor. Para quê? Para não ocupar o volume do tanque. E o que é o N? É o número de revoluções, então seria aqui a velocidade de agitação, quanto que está rodando esse eixo de agitação. E para realizar essa mistura, existem diferentes padrões de fluxo. Então, do que vai depender esse padrão do fluxo? Vai depender de várias coisas. Por exemplo, da forma da proporção geométrica, tanto do impulsor como do tanque, das características dos acessórios que a gente tem nessa agitação. E essa velocidade, essa velocidade de agitação vão ter três componentes principais, que vai ser a axial, a radial e a tangencial. Então, num determinado tipo de impulsor que a gente utiliza, a gente pode ter um tipo dessa componente de velocidade ou vários tipos num processo de agitação. Então, o que seria esse fluxo radial? No fluxo radial, a direção da descarga do fluido a partir do impelidor coincide com a direção normal do eixo de acionamento. Então, o que vai acontecer? O líquido ele é inicialmente dirigido para a parede do reservatório ao longo do raio do tanque. Então, dependendo do tipo de impulsor que a gente vai utilizar, ele vai expulsar primeiramente esse líquido para a parede do tanque. Essa direção no sentido do raio do tanque, a gente chama ele de fluxo radial. E o fluxo axial? No fluxo axial, vai apresentar a direção do líquido paralela ao eixo de acionamento. Então, o líquido ele vai ser também encaminhado aqui na direção da parede, só que ele vai fazer esse movimento para cima e vai descer paralelo ao eixo aqui, ó, ao eixo de acionamento. Então, nesse tipo de fluxo, o líquido ele é dirigido para a base do equipamento e depois ele vai descer paralelo ao eixo do impulsor. Um tipo de impulsor que ocasiona esse tipo de fluxo seria o tipo hélice. Outro tipo de impelidor também que ocasiona esse fluxo é esse tipo de turbina de pás inclinadas. E ainda a gente vai ter o fluxo tangencial. Então, o que acontece nesse fluxo? Ele propicia um movimento circular ao redor do eixo de acionamento. O que seria esse fluxo circular ao redor do eixo de acionamento? Aqui a gente consegue visualizar melhor. Isso daqui é exatamente o tipo de fluxo que ocasiona quando a gente tem um vórtice. Então, a gente não deseja, na verdade, esse tipo de fluxo tangencial. Para isso vai ser utilizado, então, as chicanas para quebrar esse vórtice aí. Numa operação, os três tipos de fluxo podem coexistir, tendo um tipo de fluxo misto. Então, a gente pode estar trabalhando com os três tipos de fluxo numa só operação. E como que a gente vai escolher o tipo de impulsor que a gente vai estar utilizando na operação? Vai depender de diversos fatores. Dentre eles, vamos dizer assim, o mais importante seria a viscosidade do fluido. Porque quanto mais viscoso for o fluido, mais difícil, mais resistência esse fluido vai apresentar para essa mistura. Então, a gente vai ter que escolher aí também, levando em consideração isso. Para fluidos poucos viscosos, é bastante utilizado
os impulsores do tipo hélice, pás inclinadas, turbina de disco de Houston e impulsor de 3 pás inclinadas. Aqui a gente tem algumas propriedades de dimensionamento desses impulsores, tá bom? Então, eles são dimensionados com essas proporções aqui. E para impulsores para líquidos muito viscosos, são utilizados principalmente o tipo âncora e o tipo espiral dupla. Esse tipo âncora aqui, ó, já foi adaptado para as batedeiras de bolo, domésticas mesmo, que a gente usa em casa. Por exemplo, aqui eu tenho na minha casa, ela tem esse tipo de impulsor aqui, né? E está escrito na própria batedeira que é utilizado para massas pesadas. Então, por que é utilizado para massas pesadas? Primeiro, porque ela tem um diâmetro grande, que vai ser o diâmetro praticamente do tamanho ali do tanque, no caso da batedeira doméstica, do tamanho da bacia da batedeira. Então, ele vai raspar tudo aquilo que tem em volta e vai, como se fosse jogando para o meio. Ele vai fazer esse movimento que vai ajudar nessa mistura. E aqui também tem algumas proporções de dimensionamento aqui também. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre cada tipo dos impulsores mais utilizados. Por exemplo, o tipo hélice, ele é utilizado para baixas viscosidades, menores do que 2 pascal vezes segundo. O padrão de fluxo desse tipo de impulsor é o axial. É utilizado para suspensão de sólidos, mistura de fluidos miscíveis e transferência de calor. Possui uma ampla faixa de rotação. E aqui a gente tem que o diâmetro dessa hélice ele vai ser dado por 1/10 do diâmetro do tanque total. O impulsor tipo turbina de pás retas, ele é utilizado por uma faixa grande de viscosidade, de 10⁻³ até 50 pascal vezes segundo. Os impulsores do tipo de pás verticais, que é esse primeiro aqui, ele fornece um fluxo radial adequado para agitação de fluidos viscosos. E os tipos de pás inclinadas, que seria esse outro tipo aqui, ele apresenta um escoamento axial e ele é utilizado para suspensão de sólidos. Os impulsores do tipo turbina de Houston, essas turbinas elas possuem um disco centralizado e depois vão ter as pás retas ali acopladas a esse disco. E é utilizada para fluidos poucos viscosos e para alta velocidade. Então, vai ser utilizada aí na dispersão de gases em líquidos, na dispersão de sólido, na mistura de fluidos immiscíveis e na transferência de calor. E é legal que esse tipo de impulsor, eles distribuem a energia de forma uniforme. E o padrão de escoamento, ele vai ser o misto, e o diâmetro desse impulsor, ele vai ser dado por 1/3 do diâmetro total do tanque. Agora, o impulsor do tipo âncora, que é esse primeiro, e do tipo hélice, ele é utilizado para fluidos muito consistentes, só que a viscosidade dele também varia bastante, ali entre 5 até 50 pascal vezes segundo. Ele é mais utilizado para esses fluidos consistentes. E os mais comuns desses tipos de impulsores são esses dois, do tipo âncora e hélice, né, helicoidal. E o modelo de âncora, ele vai fornecer um escoamento misto e o modelo helicoidal vai oferecer um fluxo axial. E o diâmetro desses impulsores, eles são praticamente iguais ao diâmetro do tanque. É claro que daí se a gente vai ter a chicana ali também, ele vai ter que ter o diâmetro um pouco menor, mais para dentro do que a chicana, para não bater ali nas chicanas. E a escolha do tipo, do conjunto que a gente vai utilizar nessa processo de agitação, do tanque, do tipo de impulsor, essa escolha, ela tem que ser baseada em estudos prévios, do tipo do que a gente deseja misturar ali, e considerado uma arte a gente acertar de primeira isso daí. Então, assim, existem alguns diagramas, algumas formas para a gente ter uma primeira ideia do que a gente vai ter que estar se baseando. Mas, assim, os fornecedores, principalmente desses tipos de tanques de agitação, eles têm, assim, catálogos onde a gente pode selecionar várias peças de acordo com a viscosidade do fluido, de acordo com o volume que a gente deseja agitar. Então, isso daí dá bastante apoio na hora da escolha. Esse diagrama aqui, por exemplo, a gente pode entrar aqui com a viscosidade que a gente deseja trabalhar, vamos dizer aqui, 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻pascal vezes segundo,
De acordo com isso, a gente vê que essa linha ela cruza dois tipos aqui de impulsores, que seriam aqui o tipo turbina e o tipo hélice. É uma primeira estimativa para a gente determinar aí os tipos de impulsores que a gente vai utilizar no processo. Então, aqui a gente tem também essa tabelinha, onde a gente tem uma faixa de viscosidade utilizada para os tipos de impulsores aqui. E aqui a gente tem esse outro diagrama um pouquinho mais complexo, tá bom? Que nos auxilia também nessa escolha. Por exemplo, se a gente entra aqui com o volume do tanque, que a gente vai realizar essa operação de 10/1 metros cúbicos, aí a gente vai ter também a viscosidade do fluido que a gente vai estar trabalhando, vamos supor aqui que vai ser 10 pascal vezes segundo. Com isso, aqui no cruzamento dessas duas linhas, a gente consegue determinar um tipo mais provável de impulsor que a gente pode estar utilizando no processo, que seria esse do tipo hélice, e que ele vai ser utilizado nessa faixa aqui de agitação, de 1750 até 3.400 RPMs. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Tchau, tchau!